Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Como explicar a primeira e a segunda ressurreição? A Bíblia nos ensina que haverá duas ressurreições dos mortos. Tanto a ressurreição dos ímpios, quanto a ressurreição dos salvos. E se você gostar do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgar. Vamos ler João 5, verso 28 e 29, onde fala das duas ressurreições. Veja na sua tela. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, veja que diz todos, ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja que na mesma passagem cita as duas ressurreições, tanto a dos ímpios, dos pecadores, quanto a dos justos, dos salvos. Mas não significa que será no mesmo momento. João aqui apenas cita que haverá a ressurreição do justo e a dos ímpios, mas não será na mesma hora, no mesmo momento. De acordo com a Bíblia, não será na mesma hora. Existe a primeira e a segunda ressurreição, onde haverá um espaço de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição será dos justos, e depois de 1000 anos a dos ímpios. A primeira ressurreição será a ressurreição dos salvos, no dia do arrebatamento da igreja. Será apenas os salvos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, veja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esta aqui é a primeira ressurreição que acontecerá no arrebatamento da igreja, e somente os salvos, conforme Paulo disse. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que essa ressurreição aqui abrange apenas os salvos. Se refere à ressurreição do corpo. A ressurreição dos ímpios será após o milênio. Depois do arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, depois o milênio, e só depois será a ressurreição dos ímpios. Ou seja, depois que passar a grande tribulação e o milênio. Só depois disso acontecerá a ressurreição do juízo final, a ressurreição dos perdidos, aquela de Apocalipse 20, verso 11 até o 15, o julgamento do trono branco. É aí que haverá a ressurreição dos perdidos, a ressurreição da condenação. Vemos também uma ressurreição em Apocalipse 20, do verso 4 ao 6, onde muitos se confundem com essa passagem. Vamos ler e daí eu vou explicar. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados, veja, foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Aqui vemos que são mortos que morreram na grande tribulação, são mártires, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Veja, os perdidos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Veja, até que os 1000 anos acabaram.
A segunda ressurreição mostra mais uma vez que será depois do milênio. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, que reinarão com ele 1000 anos. Aqui se trata de uma ressurreição que haverá após a grande tribulação. Será a ressurreição dos mártires da grande tribulação. São pessoas que morreram assassinadas, degoladas, por não aceitarem a religião do anticristo e a marca da besta, conforme você vê na tua tela, conforme já foi lido. Completando a segunda fase da primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos será completada aqui, será feita em 2 fases. Então podemos crer que a primeira ressurreição ocorrerá em 2 fases, no arrebatamento da igreja e depois de 7 anos, quando acabar a grande tribulação, aqueles que morreram salvos na grande tribulação irão ressuscitar também, para reinar 1000 anos aqui na terra com Cristo. Para afirmar e comprovar isso, veja que no verso 5 diz: esta é a primeira ressurreição. E no verso 6 confirma dizendo: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, sem sombras de dúvidas, a ressurreição dos mártires da grande tribulação completa a primeira ressurreição que começou no arrebatamento da igreja, sem margem para questionamento. É irrefutável. Então creio que ficou claro que todos os mortos um dia vão ressuscitar. E se trata da ressurreição do corpo, e não da ressurreição da alma e espírito, porque alma e espírito não morrem. Alma e espírito vão para o seu destino assim que a pessoa morre. Paraíso ou Hades, aguardar a ressurreição do corpo. Alguns se confundem com isso. Os mortos vão ressuscitar com corpos imortais, tanto salvos quanto ímpios, para nunca mais morrer. Os mortalistas, aqueles que acreditam na morte da alma, questionam com que corpo os ímpios vão ressuscitar. Os aniquilacionistas, eles questionam se o salvo vai ressuscitar com o corpo imortal, transformado, ressurreto. E os ímpios? A Bíblia não diz, mas com certeza vai ressuscitar com o corpo imortal, mas não glorificado como os salvos vão ressuscitar, pois os ímpios vão queimar eternamente. Com que corpo que eles vão queimar? Com esse corpo não dá. Imagina uma pessoa no fogo com este corpo que temos hoje, duraria apenas alguns segundos. O fogo de hoje aqui, uma pessoa numa casa pegando fogo, não dura muito queimando. Alguns minutinhos já estará morta. Imagine no fogo do inferno, que podemos crer que será pior do que o nosso fogo aqui. Não pode ser com este corpo aqui. Será com o corpo imortal. Ainda que o castigo não fosse eterno, como alguns ensinam, mas ninguém aguentaria alguns minutos no fogo do inferno, no lago de fogo. O corpo do salvo será semelhante ao corpo de Cristo, conforme Filipenses 3:21. Paulo diz que Deus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso de Cristo. O corpo do ímpio será imortal, mas não semelhante ao de Cristo, mas será imortal. O salvo terá um corpo imortal no momento. E outra coisa também, o salvo terá um corpo imortal no momento da ressurreição. Conforme 1 Coríntios 15, 52 a 54, lá afirma que o salvo terá um corpo imortal no momento do arrebatamento da igreja. E não comendo da árvore da vida, como um grupo sectário muito conhecido aí, ensina no YouTube. Um grupo sectário, mortalista, que diz que a alma morre, que o ímpio não será imortal,
porque o ímpio não vai comer da árvore da vida na ressurreição. Então ele não vai durar para sempre. É uma falácia, né, sem descabida e sem fundamento nenhum, completamente infundado. O salvo terá corpo imortal na ressurreição e o ímpio terá um corpo imortal. Embora a Bíblia não dê detalhes como será, mas será imortal na ressurreição, porque ele vai queimar no fogo do inferno de eternidade em eternidade e para todo sempre. Então, esta é a resposta verdadeira, sem a menor sombra de dúvidas e irrefutável. A verdade vai muito mais além, mas o vídeo, para não prolongar, está de bom tamanho. É isso aí. Se gostou, dá um cliquezinho aí para ajudar a divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.